primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém? Eu vou reler o versículo de número 24, que diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha aqui para mim, ó. Paulo está fazendo aqui uma analogia e ele está comparando a nossa vida com uma competição de corrida. Paulo está fazendo aqui uma analogia, ou seja, uma comparação. Ele está comparando a nossa caminhada cristã com uma competição de corrida. E Paulo ele vai nos ensinar aqui neste texto vários princípios que nortearam a sua vida para que ele viesse ter um ministério bem-sucedido, e não só um ministério bem-sucedido, mas uma vida bem-sucedida. Amém? Amém? Você crê que Deus vai falar conosco? Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, eleva o teu pensamento a Deus e peça a Ele para falar conosco hoje. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, precisamos da tua direção, da tua orientação. Por isso nós estamos aqui nesta noite para aprender de ti. Então vem com teu Espírito Santo agora e ilumina nossa mente. Vem, ó Deus, usar o mensageiro para ministrar uma palavra rema a cada vida, a cada coração. Desde já, meu Deus, lança por terra toda distração, lança por terra todo bloqueio na mente, no coração, que a partir deste momento, o coração de cada pessoa venha estar aberto para receber de bom grado a tua palavra e que esta venha penetrar no mais profundo da alma, do coração e mude completamente a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, glorifica e exalta o nosso Deus. Oh, aleluia! Glorificado seja o nosso Pai Celestial. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. Mas esse glória a Deus está tão fraquinho, só quem está feliz dá um brado de glória aí. Isso, glorifica, exalta o nome do Senhor. Queridos, aqui nesta carta, especificamente aqui no capítulo 9, no versículo 24, Paulo, ele faz uma analogia. O que é uma analogia? É uma comparação. Paulo compara a nossa vida cristã, a nossa trajetória neste mundo. Paulo compara a uma competição de corrida. E Paulo ele vai nos ensinar aqui alguns princípios que nortearam a sua vida. Quando fala nortear, está se referindo a alguém que tem um norte. E quando fala de norte, logo vem à nossa mente o quê, hein? A bússola. É ou não é? A bússola, ela é um objeto
que serve para nos mostrar em qual direção nós estamos indo, se nós estamos indo para o norte, para o leste, para o oeste ou para o sul. Então, Paulo nos ensina aqui princípios que nortearam a sua vida, ou seja, princípios que deram uma direção, princípios que deram um destino para a sua vida. Há muitas pessoas que estão vivendo perdidas, estão desnorteadas. E quando se fala de alguém que está desnorteado, fala-se de alguém que está sem rumo, sem direção. Então, Paulo nos ensina aqui alguns princípios para que nós venhamos ter um norte, para que nós venhamos ter uma direção e venhamos viver não apenas uma vida cristã bem-sucedida, mas também uma vida em todos os aspectos bem-sucedida. Eu quero te perguntar, o que é que te dirige? O que é que tem direcionado a tua vida? O que é que tem feito você se mover? O que é que tem movido você? Você tem metas? Você tem propósito? Você tem disciplina? E será que o que você tem feito tem eficácia? O que é eficácia? É quando aquilo que a pessoa faz dá resultado. Será que o que você tem feito tem dado resultado? Essas são perguntas que podem trazer um norte para você, que podem trazer uma direção para a tua vida. Amém? Amém? A nossa vida, ela tem que ter um norte. E para você ter um norte, você precisa ter uma bússola. A nossa bússola não deve ser, presta atenção, a nossa bússola, ela não deve ser aquilo que fulano falou, aquilo que o jornalista do jornal A, B ou C está falando. O jornal está dizendo que esse ano vai ser um ano de crise, vai ser um ano de desemprego, mas o que tem que nortear, o que tem que dirigir a tua vida não é o que fulano falou. O que tem que dirigir a tua vida não é a tua necessidade. Há muitas pessoas que são movidas pela necessidade. E muitas vezes, em um momento de necessidade, muitas pessoas elas quebram princípios da palavra que são inegociáveis, são princípios que nós não podemos abrir mão. E quando você abre mão de princípios da palavra de Deus, em momentos de necessidade, você está deixando de viver as promessas. Muitas vezes Deus ele nos coloca em situações difíceis para provar a nossa fidelidade. E aqui eu posso citar 3 exemplos de pessoas que em meio a situações terríveis não abriram mão dos princípios da palavra de Deus. A primeira pessoa que não abriu mão dos princípios da palavra de Deus em um momento muito difícil foi Daniel. Daniel, ele vai ser levado cativo para a Babilônia, juntamente com vários jovens. E quando Daniel é levado para a Babilônia, alguns jovens do povo de Israel vão ser escolhidos para servir no palácio de Nabucodonosor. Mas antes esses jovens teriam que passar por uma preparação.
E a preparação, uma das coisas que esses jovens eles tinham que fazer era comer da mesma comida que o rei Nabucodonosor ele se alimentava. Só que Daniel, se você ler em Daniel capítulo 1, versículo 8, você vai ver que lá está escrito que Daniel assentou no seu coração, ou seja, ele determinou no seu coração que não iria se contaminar com a comida, com o manjar do rei. Por que ele decidiu? Por que ele determinou? Porque ele sabia que os manjares do rei Nabucodonosor eram consagrados aos deuses da Babilônia, aos falsos deuses da Babilônia. E Daniel ele sabia que se ele comesse daqueles manjares, ele estaria se contaminando. Então Daniel ele vai preferir correr o risco do que quebrar um princípio da palavra. Ei, é melhor você correr o risco de perder algo na tua vida do que você correr o risco de quebrar um princípio da palavra de Deus. Porque muitas vezes quando você quebra princípios da palavra, você está deixando de viver as promessas de Deus e o favor de Deus na tua vida. Você está compreendendo isso? Um outro exemplo de pessoas que, mesmo em situações difíceis, não quebraram princípio, foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam ali na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, ele baixou um decreto e disse: olha, quando os instrumentos tocarem, quem não se dobrar diante da imagem do rei, esse vai ser lançado na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante da imagem, porque eles conheciam o princípio da palavra que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem a elas se encurvarás, nem prestarás culto. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não vão se curvar. O rei Nabucodonosor vai dar uma nova chance, mas eles vão dizer: olha, rei, fica sabendo que nós não vamos nos curvar. E o rei diz: pois se vocês não se curvarem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha. E então aqueles homens disseram: olha, rei, pode aumentar a fornalha 7 vezes mais, pode fazer o que você quiser, nós não vamos nos curvar. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, glória a Deus, mas se Ele não quiser, nós vamos virar churrasquinho, mas vamos dar glória a Deus. Eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Eles estavam dispostos a morrer pelo quê? Pela sua fé. Muitas vezes, amados, Deus ele vai testar a nossa fé. Será que se Deus testar a tua fé, você vai ser aprovado ou reprovado, hein? Hein? Sadraque, Mesaque e Abidnego não abriram mão de princípios, mesmo em meio a situações extremas. Eles poderiam fazer como muita gente: Senhor, o Senhor sabe, né? Eu nunca me dobrei diante de imagem nenhuma, mas como eu estou sendo ameaçado, só hoje eu vou me dobrar, só para eu não ir para a fornalha. Quantas pessoas há que não fazem isso? Em um momento difícil, a pessoa diz: o Senhor sabe que eu estou passando por uma luta, por um momento de aperto, por isso eu não vou devolver o dízimo, eu não vou dar a oferta, o Senhor sabe, né? Ou então a pessoa diz: o Senhor sabe que eu estou em um momento onde os meus hormônios estão à flor da pele, eu vou só dar uma puladinha de cerca, ou então eu vou só cair no pecado só essa vezinha. O Senhor sabe que eu sou frágil, que eu sou pecador, o Senhor perdoa. E muitas vezes as pessoas usam desculpas para quê? Para quebrar princípios. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Sim.
Há muitas pessoas que usam desculpas e também usam a ocasião da circunstância para justificar o seu erro. Deus, ele usa justamente as ocasiões para ver se você realmente crê ou não crê, se você é fiel ou não é. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ih, está muito fraco. Sim ou não, gente? Então presta atenção. O primeiro princípio que Paulo nos ensina aqui é que nós devemos ter um norte. A nossa vida não pode ser norteada por filosofias de homens, por uma notícia que fulano falou. A nossa vida não pode ser norteada por uma tradição que a bisavó passou, o tataravô falou. A nossa vida, ela tem que estar baseada, pautada na palavra de Deus, porque se nós conduzirmos a nossa vida segundo a palavra, então a nossa vida vai prosperar e vai alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Pode aplaudir, aplauda, aplauda, aplauda. Olha o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1. Estamos na reta final do ano. E eu te pergunto, o que você quer viver nesse ano que vai começar? Você quer que esse ano que vai começar seja igual ao ano que passou? Ou você quer que seja melhor? Então você tem que ter uma direção. O que é que está dirigindo você? Muitas pessoas têm sido dirigidas pelo medo. E quando uma pessoa ela é dirigida pelo medo, sabe o que acontece? Olha para mim. Quando uma pessoa ela é dirigida pelo medo, ela deixa de viver as grandezas de Deus. Porque o que Deus quer fazer na tua vida vai depender da tua atitude de fé. E quem tem medo, muitas vezes não age a fé. Quem tem medo, não age o quê? A fé. Porque para agir a fé tem que ter o quê? Coragem. Tem que ter o quê? Coragem. Muitas pessoas têm sido conduzidas, têm sido guiadas pela dúvida. E sabe o que a dúvida faz? A dúvida faz você ser uma pessoa inconstante. A dúvida faz o quê, hein? Ser uma pessoa inconstante. A pessoa que é dirigida pela dúvida, ela é igual à onda do mar. Hein, gente? Ei, olha para cá. Olha para cá. A pessoa que é dirigida pela dúvida, ela é o quê? Hein, irmã Michele? A pessoa que é dirigida pela dúvida, ela é o quê? Não é importante. Ela é Uma hora ela está empolgada, cheia de fé, dizendo vai dar certo, eu vou conseguir. E outra hora ela está assim, ó vida, ó céus, ó azar. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Uma hora a pessoa ela quer trabalhar com vendas e ela diz vai dar certo, Deus é comigo e eu vou vencer. Aí quando vem as lutas, as dificuldades, aí a pessoa diz, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que realmente vai dar certo? Aí a pessoa desiste. A pessoa que é movida pela dúvida, ela é inconstante. E sabe o que a palavra diz lá na carta de Tiago, capítulo 1? A palavra diz que aquele que duvida nunca receberá nada de Deus. Aquele que duvida nunca receberá o quê?
nunca receberá o quê? Nada. Por quê? Porque o que duvida, ele é inconstante. Ele é uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora está toda empolgada, cheia de fé, e outra hora ela está duvidando, está desanimada, está dizendo: eu não vou conseguir, Deus me abandonou. Ei, você não pode ser conduzido pela dúvida, pelo medo. Você tem que ser conduzido pela palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Josué capítulo 1, versículo de número 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha aí, ó, presta atenção no detalhe, hein? Não adianta você ouvir a palavra de Deus está mostrando aqui que você tem que ter cuidado de fazer conforme tudo. Não é só aquilo que você acha que tem que fazer, mas você tem que fazer conforme tudo quanto nele está. Tem que fazer conforme tudo quanto nele está o quê, gente? Escrito. Então farás prosperar o quê? Hein, gente? O teu caminho. E então prudentemente te o quê? Olha para mim. Ei, você não tem que guiar a tua vida segundo aquilo que você acha. Olha para mim. Você não tem que guiar a tua vida segundo aquilo que você acha. Pois a palavra diz que o coração do homem é o quê? É enganoso. Você tem que guiar a tua vida segundo a palavra. Diga a palavra. Não fica querendo guiar a tua vida segundo o que você acha. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que fazer daquele jeito. Eu acho que tem que fazer daquele outro jeito. E quando a pessoa ela age dessa maneira, olha aqui para mim, esta pessoa vai viver perdida. Ela vai viver sem rumo, sem direção. Quantas pessoas há que estão assim, até mesmo dentro da igreja? O pastor ensina uma coisa e a pessoa diz: ah, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não tem problema tomar uma cervejinha só socialmente, no calor, para refrescar. Eu acho que não tem problema fazer isso, fazer aquilo. Só que a nossa vida não tem que ser conduzida por aquilo que achamos, mas sim pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. O salmista também disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Se você conduzir a tua vida conforme a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Você vai viver, meu amado, uma vida próspera, uma vida, meu amado, abençoada por Deus. Amém? Amém? Então você tem que ser guiado pela palavra, mas você também tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Você não pode ser guiado pela emoção. Uma pessoa que é guiada pela emoção, ela é também uma pessoa inconstante. Porque as nossas emoções, elas mudam conforme as circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, as pessoas se alegram, mas se as circunstâncias são contrárias, as pessoas elas fazem o quê? Ficam tristes, ficam angustiadas, é ou não é? Você não pode ser guiado pelas emoções,
Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Amém? Quem é guiado pela emoção, muitas vezes, toma atitudes precipitadas. É ou não é, minha gente? É ou não é, minha gente? Mas olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí, ó. A palavra está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculas, está se referindo ao Espírito Santo. Então a palavra está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para mim, quem é filho de Deus? Ei, quem é filho de Deus não é guiado pela emoção, mas é guiado pelo Espírito Santo. E muitas vezes ser guiado pelo Espírito Santo não é fácil. Ser guiado pelo Espírito Santo muitas vezes nos faz fazer coisas que são contrárias à nossa própria vontade. Lembra o que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado nas águas? O Espírito Santo levou ele para onde? Hein, minha gente? Alô? O Espírito Santo levou ele para o deserto. Essa palavra guiar significa conduzir segurando pela mão. Ei. Deus, Ele quer te conduzir segurando pela tua mão. Ele quer te conduzir segurando pela tua mão. Mas você tem que ser submisso. Fala para quem está do teu lado, diga, você tem que ser submisso. Amém? Amém? Diga, você tem que ser maleável. Você não pode ser como, me desculpa aqui o exemplo, mas esse é o exemplo mais apropriado para alguém que é teimoso. Você não pode ser como um jumento ou como Você não pode ser como um jumento. Como é que é o jumento? O jumento, muitas vezes, quando alguém quer conduzir ele, o que ele faz? Ele dá coice. É ou não é? Ele fica rinchando. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele fica rinchando e dando coice. Você não pode ser como um jumento que quando Deus está te dando a direção, Deus está mostrando o caminho, você ao invés de obedecer, fica dando coice, fica murmurando, fica rinchando. Você tem que ser obediente e deixar o Espírito Santo te conduzir, porque o Espírito Santo, ele tem o melhor preparado para você. A palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pode aplaudir, igreja. Diga glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Fala para quem está ao seu lado, diga, Deus tem o melhor para você. Agora a questão é, você vai deixar o Senhor te conduzir, o Espírito Santo te conduzir? Ou você vai ficar igual o jumento, empacando? O Espírito Santo quer te conduzir e você... O Espírito Santo está tomando pela mão e diz, vamos meu filho, eu vou te conduzir. A pessoa empaca e não quer obedecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar a lugares aonde nós temos que sacrificar a nossa vontade. Há lugares aonde nós vamos ter que abrir mão de coisas. E muitas vezes nós não queremos abrir mão. É ou não é? Nós não queremos abrir mão de certas coisas. Só que
aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está insistindo em segurar. Aquilo que Deus tem para você é muito melhor e muito maior. Amém? Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Olhe para mim, muitas pessoas conhecem aquele salmo, né? Salmo 23, o que está escrito lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Muitas pessoas conhecem esse salmo e até tem a Bíblia marcada nesse salmo. Mas o fato de você ter a Bíblia marcada nesse salmo não significa que Deus seja o teu pastor. Não significa que Ele seja o teu pastor. O fato de você citar esse salmo de có e salteado não faz de Deus o teu pastor. Sabe o que é que faz Deus ser o teu pastor? É quando você deixa Ele te guiar. Jesus disse em João capítulo 10... As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha do Senhor não age segundo a sua vontade, não age segundo o seu coração. Abra aí, por favor, vamos ler em João capítulo 10, versículo de número 27. João capítulo 10, versículo 27, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 26. Olha o que Jesus vai falar aqui. João capítulo 10, versículo 26 diz, Jesus está falando aqui com os fariseus, ele diz assim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a minha vida, ou melhor, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha aí o que Deus está falando. Olha para mim. Você está entendendo o que Jesus está falando? Ele está dizendo que aqueles que ouvem a sua voz e não obedecem não são suas ovelhas. Aquela pessoa que mesmo Deus falando com ela, ela diz, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma, Deus está falando, faz assim, siga esse caminho, mas a pessoa diz, não, eu quero esse. Essa pessoa não é ovelha. Quem é ovelha, ouve a voz e faz o quê? Segue. E o Senhor está dizendo que as suas ovelhas, Ele dá a vida o quê? Eterna. Mas Ele não só dá a vida eterna, Ele também diz, nunca hão de perecer. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa está guardada, está protegida. Ele está dizendo aqui, ninguém as arrebatará. Sabe o que é arrebatar? Mas não é assim tão simples. Quando você fala assim, tirar, você está simplificando. Sabe o que é arrebatar? É quando o ladrão, quando uma pessoa está andando na rua desprevenido, o ladrão ele vem e puxa a bolsa com violência. Isso é arrebatar. Arrebatar é arrancar com É o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, quando a trombeta tocar, nós seremos arrebatados, ou seja,
nós seremos arrancados desta terra com violência. A palavra diz que vai ser num piscar de olhos. Num piscar de olhos, você vai fechar os olhos aqui e de repente você vai abrir os olhos e vai estar diante do noivo, o Senhor esperado, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória! Diga glória a Deus. Então olha para mim, presta atenção. O que é que está te conduzindo? O que é que está movendo a tua vida? Será que é o medo? Será que são as circunstâncias? Quando uma pessoa ela é movida pelas circunstâncias, muitas vezes ela deixa de fazer aquilo que Deus mandou, porque ela está olhando para as circunstâncias. Quando a pessoa ela é movida pelas circunstâncias, ela duvida da palavra e ela fica igual à onda do mar. Já reparou como é que é a onda do mar? A onda do mar vem com toda violência, mas quando chega na praia ela volta mansinha. Ou seja, a pessoa que vive pelas circunstâncias, ela é inconstante. Nós não devemos viver pelas circunstâncias. Nós temos que ser guiados pela palavra. Nós temos que ser movidos pelo Espírito e nós temos que viver pela fé. Amém? 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 São essas três coisas que tem que te guiar. Você tem que ser guiado pela palavra, movido pelo Espírito, e você tem que viver pela fé. Repete comigo: guiado pela palavra, movido pelo Espírito, e tem que viver pela fé. Diga: viver pela fé. Viver pela fé. Viver pela fé. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles disseram: olha, se nós vivermos, nós vamos adorar a Deus. E se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, pode nos jogar, nós vamos continuar adorando a Deus. Isso é viver pela fé. Amém? É quando eu vivo em função daquilo que eu creio. Eu não vivo em função da minha vontade. Tem gente que diz que vive pela fé, mas quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, muitas vezes ela recua, ela retrocede. Sadraque, Mesaque e Abednego não recuaram. Vocês vão nos lançar na fornalha? Podem nos lançar, mas nós não vamos abrir mão da nossa fé. Essa tem que ser a fé que você tem que viver. Você tem que decidir, você vai viver para si mesmo ou pela fé? Quem vive pela fé faz como os apóstolos. Os religiosos da época disseram para eles: olha, se vocês continuarem pregando esse Jesus, nós vamos matar vocês. Eles disseram: olha, não adianta, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando de Jesus. Isso é viver pela fé. Podem nos matar, mas nós não vamos deixar de pregar. Entendeu aí, sim ou não? É o que Paulo fez. Paulo disse: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Vocês não conhecem essa passagem? Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vocês me matarem, vai ser um lucro para mim, porque eu já vou me encontrar com meu Senhor.
Agora, se vocês me deixarem vivos, eu vou continuar pregando. Vocês vão ter que ouvir eu pregando. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar de pregar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pode aplaudir, aplauda. Oh, glória. Você recebe essa palavra? Eu tinha muito mais coisa para falar. Aqui foi só o primeiro tópico. Mas eu vou deixar o próximo tópico para a próxima reunião, que vai ser terça-feira. Amém? Nós vamos aprender na terça-feira. Olha para mim, ó. Será que o que você tem feito tem sido eficaz? Nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Paulo, ele disse que nós devemos observar para ver se nós não estamos como aquela pessoa que bate no vento. Quando Paulo falou disso, ele estava falando de alguém que pratica o boxe. O boxeador, quando ele vai dar o seu golpe, ele quer atingir quem? O adversário. Se a pessoa está dando os golpes, mas ela está só atingindo o vento, quer dizer que todo o esforço dela está sendo o quê? Em vão. Então você vai aprender na terça-feira. Será que o que eu estou fazendo está sendo eficaz para eu cumprir o propósito? Ou será que está sendo simplesmente como alguém que está dando socos no vento? Fique de pé, fique de pé. O que é que está conduzindo a tua vida? O que é que está guiando a tua vida? Hoje, eu convido você a entregar o teu caminho ao Senhor e deixar Ele conduzir a tua vida. A palavra diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Fique de pé, fiquem todos de pé. Eu quero orar pela tua vida. O que é que tem guiado você? O que é que tem conduzido você? É o medo? É a dúvida? São as circunstâncias? É a emoção? Se você se deixar ser guiado por essas coisas, você não vai viver o propósito de Deus. Você precisa ser guiado pelo Senhor Jesus, pela palavra, pelo Espírito, pela fé. Se você ainda não tomou a decisão de entregar a tua vida a Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia, meu amado. Jesus está te convidando. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Andar em trevas significa andar perdido, sem direção. Deus, Ele quer direcionar a tua vida. Você que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a sua mão direita agora. Eu quero fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você se afastou do caminho. Você saiu da